Oi, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a Carol aqui do Livroteca com Chá. E no vídeo de hoje a gente vai trazer uma resenha um pouco diferente. Na verdade, vou estar conversando com vocês a respeito do livro que eu li. E esse livro, ele foi uma indicação de uma amiga minha, que também tem canal aqui no YouTube. E para quem está chegando agora, eu te aconselho a visitar um vídeo, que é o vídeo de aniversário do canal, do primeiro ano aqui do canal. É uns vídeos anteriores a esse, aonde eu comento nesse vídeo sobre algumas amizades que me ajudaram bastante nesse primeiro ano do canal. E eu solicitei algumas indicações dessas pessoas, entre elas amigos, alguns seguidores, outros que também já têm canal aqui no YouTube. Enfim, são amigos diversos. E eles me deram algumas indicações de alguns livros, e dentre essas indicações eu escolhi um único livro para ler mensal, né? Para ler mês a mês, e automaticamente eu vou estar entregando um mimo na casa deles, em forma de agradecimento de todo o carinho, de todo o apoio, enfim, gente. E a primeira indicação que eu comecei, que eu iniciei, no fim, nesse vídeo eu fiz um sorteio, né, para que cada mês um amigo seja indicado. Só que, gente, no mês subsequente a esse vídeo, eu acabei ganhando o bebê, então as leituras foram se embolando. Só que as outras leituras que eu iria começar no mês de março, né? A do mês de março está aqui na minha mão para mostrar para vocês, mas as seguintes eu acabei não iniciando ainda. Já entrei em contato com as pessoas que eu sorteei. Vou estar lendo, vou estar escolhendo os livros, vou estar lendo cada um. Só que eu tô um pouquinho atrasada, mas nem que eu pegue 2 num mês só, para dar uma continuidade, para dar uma liberada, né? Uma desaguada nesse impasse das leituras aqui de casa. Então, sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês. Cada amigo, né, que eu solicitei essas indicações, me deram entre 4 e 5 indicações. E a primeira, né, a primeira amiga que eu sorteei naquela data foi a Flávia. Ela tem um canal aqui no YouTube chamado Estante da Flá, e ela me deu 5 indicações. Entre eles são Teto para Dois, da Beth O'Leary, eu acho que é assim que fala. Segundo, Conectadas, da Clara Alves. Terceiro, As Cinco Passos de Você, da Raquel Lippincott. Quarta indicação, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. É assim que fala. E a quinta e última indicação, Livre para Recomeçar, da Paula Alexandra. O livro que eu escolhi foi o que eu já tinha aqui na estante, que é o Livre para Recomeçar, da Paula Alexandra. E assim, gente, começando a falar sobre ele. Eu reconheço que eu não sou uma leitora assídua de romance, principalmente romance de época. Então, obviamente, vocês não vão ver eu falando, resenhando, ou ver muitos vídeos aqui anteriores sobre romance de época, porque realmente não é o que eu costumo ler, né? Eu leio mais fantasia, thriller, mais coisas contemporâneas, até clássicos, mas não romance. É bem difícil eu trazer um romance aqui, apesar de a maioria das classificações hoje em dia que as editoras colocam volta pro romance, né? Tem esse lado pro romance, mas não é o que eu costumo ler. Enfim, peguei esse livro da Paula Alexandra porque eu gosto muito do trabalho dela aqui no YouTube. Comecei a acompanhar ela já faz alguns anos. E ela é uma escritora de romance, uma leitora de romance nata. E ela tem umas indicações perfeitas. Não é o que eu costumo ler, as indicações dela, mas eu gosto muito do trabalho dela. Então eu resolvi confiar nesse livro. E eu confesso pra vocês que eu não me arrependi de maneira alguma de ter escolhido esse livro para ler, porque foi um desafio. Eu saí da minha zona de conforto. Eu conheci um pouco mais sobre a escrita da Paola, apesar de a primeira obra que eu li dela foi o último livro que ela fez, que foi o ano passado, que é um romance contemporâneo, o primeiro romance contemporâneo que ela escreveu. E esse livro é anterior a esses, né? É um dos anteriores a esse último que ela escreveu. E por se tratar de uma escrita que eu já conheci no primeiro livro que eu li dela, eu quis dar essa chance. Não me arrependi de maneira alguma, apesar de ir com
vamos se dizer, com sapatinhos de algodão, porque quando a gente não é acostumado com um tipo de gênero, principalmente o de época, a gente tem que ir devagar, né, degustando ele devagar, e realmente, gente, eu demorei mais ou menos 1 mês e meio para terminar, finalizar essa leitura. Isso que participei de vários sprints, de várias maratonas, de horas e horas de leitura, mas eu quis realmente degustar sobre ele. Não quero trazer aqui uma resenha completa de toda a história que tá aqui no livro, eu quero trazer alguns pontos que eu vi. Se trata de Anastácia, uma condessa, ela é casada com um conde, e esse conde ele é um pouco obsessivo, né, um pouco possessivo, e tratando da época, né, sendo uma história de época, condiz realmente com a naturalidade, vamos se dizer, entre aspas, da vivência, do costume, da cultura que o homem tem a tratar uma mulher, a sua esposa, no caso, né? Antigamente era muito disso. Apesar de hoje em dia a gente ter uma visão de que não é o correto e de que a mulher sim tem a sua autonomia, pode se virar, vamos se dizer, e pode ter voz de fala, pode ter sobre o matrimônio, naquela época não existia disso. Então aqui a gente vai ver um tratamento de um esposo para com a esposa, independente do seu patamar, independente do seu nível, independente do que ele é para a sociedade e o que ela tem que mostrar a ser para a sociedade, ela é muito maltratada por ele e mal vista pelos empregados, né, pelas suas domésticas e por toda a sociedade. Encobrir toda a maldade, toda a possessividade, toda a agressão física e psicológica que ele faz ela passar, ele rotula ela como uma pessoa com psicológico afetado, né? Chega a um ponto de realmente ela surtar para poder se desvencilhar das garras dele, e ela é colocada num hospício, que naquela época era muito comum, principalmente os homens colocarem suas esposas que, vamos se dizer, davam um pouco de trabalho, né, por ter mais autonomia, por realmente querer falar algo que dá na telha e que não é tão submissa assim, eles colocavam as mulheres nesses locais justamente para abafar o pensamento delas, para abafar a conduta delas e para eles ficarem por cima, para eles casarem novamente, terem sua vida social mais adequada. Esse livro é assim, gente, ele começa já com ela liberta, né, após 3 anos da sua liberdade, já falando sobre isso, sobre o que ela sentia, sobre o peso que ela tinha, né, como mulher e como uma prisioneira, porque ela se sentia como uma prisioneira, mas ao mesmo tempo ela se sentia liberta, porque ela estando nesse local, ela se sentia livre das garras do esposo, do conde, no caso, né. Vai ter uma parte da história que ela vai conhecer a irmã do conde, que também era maltratada por ele e esquecida por ele, tanto é que a Anastácia não conhecia ela no tempo que estava casado com o conde. E ela vai visitar a Anastácia e vai se apresentar e vai informar que esse conde faleceu, morreu, e que ela está livre, que ela pode sair daquele local e que ela pode refazer a sua vida. Ela vai voltar para casa onde ele se alojou nos últimos anos, no Rio de Janeiro, e aonde ali ele fazia como se fosse um antro, né? Um local de orgias. E também era muito normal naquela época, né? Os homens frequentarem esses lugares. Não tão diferente aos dias de hoje, mas é isso, né, gente? E essa escrita da Paola, ela é uma escrita leve, porque quando a gente pensar, é um romance de época. Então a gente vai ver aquela escrita densa, maçante, aquelas palavras que não é no nosso vocabulário do contemporâneo, que não tem a fluidez do dia a dia que a gente tem hoje. Então vai ser uma coisa assim mais robusta, né? Mais culta. Mas não, a Paula Alexandra ela traz um romance de época com todas as alegorias que tem que ter no romance de época, com todas as lacunas preenchidas, mas com aquela escrita fluida e que faz com que a gente só vai desaguando na escrita dela e na história, né? Aqui também vai trazer, além de toda essa possessividade do matrimônio, toda essa crueldade da violência doméstica, vai trazer também um outro romance, um outro começo, né? Um recomeço, como diz no título, sobre como que pode, né, uma mulher com tantos traumas,
tantas feridas, poder se reconstruir, né? Aqui vai trazer uma personagem que, antes de ela se entregar ao novo amor, ela vai se encontrar, ela vai se descobrir e vai ver realmente que a força está dentro dela. E a escrita da Paola traz isso, né? Eu acho que o grande marco dela, a grande missão dela nessa história é realmente trazer a força, fazer com que nós mulheres, independente se fosse da época de antigamente, independente se fosse uma mulher que hoje tem seus 70, 80 anos e que viveu toda essa violência na vida dela antigamente, mas também as mulheres de hoje em dia que traz, né? Que hoje em dia também, que hoje em dia não é muito diferente. Só que, claro, tem outros patamares, outros níveis, outras formas de ser reconhecida uma violência doméstica. E é isso, eu acho que o marco dela, a escrita dela vem trazer essa força da mulher, né? Que a mulher ela pode se redescobrir independente de onde ela está, né? Qual o poço que ela se encontra. E aqui é muito profundo isso. O livro também traz algumas representatividades raciais, né? E sobre também alienação parental, traz também sobre o reconhecimento que o ser humano, independente da cor da pele dele, tem o seu valor, a sua verdade. Aqui traz algumas partes que me fizeram repensar, parar um pouco a leitura e me fizeram repensar. Apesar de eu já ler bastante sobre representatividade racial de vários gêneros, sempre quando eu me deparo com essa situação, com alguma situação aparente a isso, eu paro a leitura e eu repenso, né? Eu lembro que como uma mulher branca, o quão cheio de oportunidades eu tenho, né? E que algumas mulheres e homens que apenas pelo tom da pele ser diferente da minha, perde várias oportunidades na vida, tanto acadêmica quanto profissional, quanto amorosa, quanto social, em tudo, gente. E às vezes a gente deixa passar desapercebido. Às vezes, até algumas falas que estão no nosso cotidiano, que estão na sociedade, que a gente pensa que é normal, que é simples a gente falar, e isso já gera e já traz um trauma, e isso já é um preconceito, já é um racismo estrutural. E aqui fala sobre o racismo estrutural. Aqui fala também sobre a cabeça e a mente daquele que deveria automaticamente repelir esse tipo de situação, ele mesmo já se encontra acostumado, né, com a situação. O mais dolorido em algumas partes, eu vou ler aqui para vocês, que eu até grifei, tá? Eu sou dessa, gente. Eu sou daquelas que grifam o livro. Eu não tenho dó quando eu gosto. Aqui é uma situação onde o Benício, ele passa por um local que é onde vai ser construída a ferrovia, né, que tem toda uma história. Eu não vou trazer aqui para vocês a história, eu quero trazer mesmo os pontos principais que eu acho importante trazer. E ele se depara com um homem negro que está levando consigo um balde cheio d'água. E ele solicita e ele pede um pouco de água. E esse homem, ele fica abismado por uma pessoa branca pedir educadamente para ele um balde d'água. Ele já está tão surrado pela vida, pela sociedade, pelos homens brancos, que, mesmo após a abolição da escravidão, ele se acha na obrigação de servir um homem branco. Aqui ele diz assim, ó, como o exercício de propriedade sobre outro ser humano fosse sinônimo de poder, quando a verdade é que afortunados são os que reconhecem o valor precioso por trás da liberdade e da fraternidade. Perdão, será que poderia pegar emprestado seu balde por um segundo? Pergunta ao homem parado em frente a um dos bicais da fonte. Decido que um pouco de água gelada fará bem aos meus ânimos. Não quero encontrar Rafael, que é um outro personagem, que é o irmão dele, parecendo um gato escaldado pelo suor. O homem negro fala. Vosmecê não precisa pedir. Ele diz ao me oferecer o balde vazio. E por que não? O balde é seu, não posso usá-lo sem a sua permissão. O rapaz me lembra Samuel, que é um outro conhecido dele. Se eu não me engano, irmão ou conhecido, gente. Quando conheci meu irmão, ele vivia para me encarar, que é o irmão dele. Quando conheci meu irmão, ele vivia para me encarar com olhos desconfiados e inquisidores. Diacho, homens como eu não possuem nada. Vosmecê sabe que, entre nós dois, o balde é mais seu do que meu. Então, isso, gente,
é um tratamento que, olha a problemática nisso, né? O homem, ele já é liberto, só que a própria escravidão da mente dele não faz ele ser liberto. Então, a liberdade está fora da mente dele, não nele. Que deveria ser o contrário, né? Ele deveria se achar liberto, ele deveria achar que ele é um ser humano, ele tem direito a tudo, como qualquer outro ser. Mas a escravidão já está tão impregnada, cravada na pele e na mente, que ele não está liberto ainda. E essa frase, essa situação é muito problemática. E, infelizmente, a gente vê isso nos dias de hoje. Claro, de uma forma mais mascarada, mais camuflada, mas a gente ainda vê em algumas situações. Eu já presenciei isso em algumas situações. É complicado, é muito complicado. Outra passagem aqui, que é uma linha um pouquinho menor, que eu grifei também. Para nós, nenhum homem é verdadeiramente livre enquanto seus seguem presos. Então, alguns ainda trabalhavam para seus senhores. E na cabeça dele, enquanto todos não forem libertos, nenhum vai ser liberto. Então, ele ainda continua naquela escravidão, naquela mente, né? Totalmente fechada, naquela mente que foi escravizada juntamente com o seu corpo. É complicado, gente. A gente lê e a gente perceber que ainda tem muito o que se tratar, muito o que evoluir na mente humana, na sociedade, sobre o racismo estrutural. E eu, como branca, falando isso, talvez pareça ser fácil. Talvez não, gente, é muito fácil. É muito fácil falar. É muito fácil eu dizer que a gente tem que mudar. Mas no dia a dia, às vezes, a nossa frase, o nosso modo de pensar até, às vezes até nem o que sai da boca, mas o nosso modo de pensar ainda está no racismo estrutural. É muito difícil a gente dizer que a gente é contra o racismo. Ah, é porque eu não sou racista. Mas a gente, além de não ser racista, a gente tem que ser antirracista. E isso é um trabalho gigante, trabalhar com a nossa mente, porque toda a nossa cultura gera tudo em prol no que a gente aprendeu, desde a nossa casa até na escola, porque é muito fácil a gente sentar numa carteira, numa sala de aula, sendo branca, estudar sobre a escravidão, sobre a abolição e deu, e pronto. Agora, se ver na pele, sentir na pele, ser perseguido no dia a dia, em pleno 2024, é outra história, é outra situação, e que tem muito ainda que se trabalhar. Muito, demais, ainda no que se trabalhar. E esse livro, ele fala muito sobre isso. Fala também sobre a amiga da Anastácia, que também é uma mulher negra. Apesar de ter também toda a sua... todo o seu nível social diferente desses escravos, mas mesmo assim ela é uma mulher negra. Então ela vai trazer também essa situação. Ela vai trazer o romance em si. Ela vai trazer muitas coisas nesse livro. Eu gostei bastante da escrita dela, eu gostei bastante da história, da parte que ela se viu presa, né? E da parte que ela se viu liberta também, da parte que ela evoluiu como mulher, que ela evoluiu tudo à sua volta, que ela conseguiu se desfazer de tudo e que ela conseguiu se reconstruir e recomeçar, assim como diz no título. Gostei bastante desse livro. Super recomendo, tá? É um dos primeiros livros, eu não sei se é o primeiro livro da Paula Alexandra, mas é um dos primeiros livros que ela escreveu. Ela conseguiu realmente passar o que ela tinha que passar. E, gente, é um dos livros favoritados para mim esse ano. Para quem me conhece, falar isso de um romance de época é porque eu não levei, não tive relevância em questão ao gênero, tá, gente? O que me causou mais relevância foi a história, foi o enredo, foi toda a percepção que a Paola trouxe, me fez enxergar sobre tudo. E quando uma história traz esse tipo de representatividade, que é a racial, fala sobre a mulher, fala sobre violência doméstica, e que ela conseguiu contornar tudo, isso me pega. Então, foi o que me fez favoritar. Um dos livros mais favoritados desse ano foi esse livro da Paula Alexandra. Eu quero deixar para vocês aqui a indicação. E esse é o primeiro livro das indicações dos meus amigos. O próximo que eu vou ler, que já tá aqui guardadinho, que eu já quero deixar vocês já de antemão. Eu acredito que muita gente já leu esse livro.
mas eu não li ainda. E eu vi o comecinho do filme e não gostei do filme, então eu tô bem animada pra começar a ler o livro. Algumas pessoas dizem que é o livro da vida. E é A Cabana, que é escolhido pela Keila. Eu vou trazer um vídeo também só falando dele depois de eu finalizar. Ou vou fazer um vlog lendo ele, porque eu não iniciei ainda. E é isso, gente. Esse vai ser o próximo livro. E o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Sei que não foi aquela resenha como eu sempre trago aqui, trazendo partes pontuais dos livros, falando mais sobre os personagens. Eu quis realmente trazer uma resenha falando sobre todo o contexto da história, né? A história magnífica tem o seu comecinho. Ele já começa com o final e vai fazendo a sua evolução conforme o desenvolvimento do livro. E finaliza perfeitamente. Então, super indico. É um romance bem delicinha de ler. A escrita é bem fluida, não tem nada de denso, não tem nada de pesado. Em ser um livro de época. E gostei, gente, gostei bastante. Quero pedir para vocês darem uma olhadinha ali no box de descrição. Tem todas as informações ali. Ali vai ter o perfil da minha amiga que indicou esse livro. Vai ter o perfil da Paola. Vai ter também a lista da Amazon, minha wishlist, se vocês quiserem mandar o mimo pra mim. Vai ter todos o endereço que vocês quiserem mandar alguma coisa pra mim, ou também solicitar algum tipo de vídeo, algum tipo de... alguma coisa que vocês querem que eu coloque aqui no canal. Alguma coisa que vocês querem ver aqui no canal, vocês podem estar mandando ali pra mim por e-mail. O e-mail também tá ali no box de descrição. O link para comprar o livro também. Tudo que for de importante que eu falei e mencionei no vídeo vai estar tudo ali na descrição. Então, dá uma olhadinha, dá uma fuçadinha ali, que vai estar tudo certinho, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu joinha, de dar o seu like. Vai ajudar bastante no crescimento do canal, porque assim o YouTube vai entregar para pessoas diferentes para estar conhecendo a nossa família aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.